Olá, aqui é o professor Marcelo França, da disciplina de Geografia, para a turma do 6º ano. Na aula de hoje abordaremos o seguinte tema: Planeta Terra e suas características geológicas. Nesta unidade, buscaremos entender como se deu a formação do planeta Terra, além de suas características geológicas. E segundo os cientistas e suas pesquisas, foi desenvolvida uma teoria para o surgimento do universo, e a chamamos de teoria do Big Bang, que afirma que o universo surge de uma grande explosão. É com base nessa teoria que os estudiosos da cosmologia estipulam que a Terra se formou há 4,5 bilhões de anos. Como podemos ver, após o surgimento do universo, a Terra passa por um processo de resfriamento, formando a crosta mais sólida. Mas afinal, temos outras divisões na estrutura do planeta? Sim, a estrutura interna do planeta vai apresentar 3 camadas, cada uma com suas características físicas e químicas, sendo elas o núcleo, o manto e a crosta. E vamos falar sobre cada uma delas. O núcleo vai ser composto principalmente de ferro e níquel a altíssimas temperaturas e pressão. O núcleo está localizado no centro do planeta e é dividido em núcleo externo e interno. O manto é a camada intermediária situada entre o núcleo e a crosta, composta de rochas em estado pastoso, conhecidas como magma. Tem aproximadamente 2.850 km de espessura e compõe a maior parte da Terra sólida. Divide-se em manto superior, próximo à crosta, e manto inferior. Já a crosta é formada por rochas em estado sólido e compõe a camada mais externa da Terra. Sua espessura varia de acordo com a localização. Na crosta oceânica, abaixo dos oceanos, é de aproximadamente 7 km. Na crosta continental, onde estão os continentes, cerca de 40 km. Então, para continuarmos falando sobre a estrutura geológica da Terra, vamos falar agora sobre a deriva continental e a tectônica de placas. A deriva continental é uma teoria proposta por Alfred Wegener em 1915. E segundo essa teoria, existia apenas uma grande porção de terra, chamada Pangeia, e um grande mar chamado Pantalassa. Mas devido a alguns processos, o Pangeia começa a se fragmentar, dessa forma surgindo 2 grandes massas continentais, chamadas de Laurásia e Gondwana. Desde então, outras divisões e colisões ocorreram, até os continentes atingirem a configuração atual. Outra teoria importante conhecida é a da tectônica de placas. A base para o desenvolvimento dessa teoria foi 2 fenômenos geológicos: a deriva continental e a expansão do assoalho oceânico na área da dorsal mesoatlântica, uma cadeia de montanhas submarinas localizada no Oceano Atlântico. Essa teoria nos diz que placas se movem sobre a superfície terrestre. Com essa concepção, vários fenômenos relacionados à crosta podem ser explicados. E os estudos realizados dizem que a crosta vai estar dividida em 12 grandes placas, que se deslocam sobre o manto pela ação das correntes convectivas. Em seus movimentos, as placas tectônicas ora separam-se, chocam-se e ora deslizam paralelamente. Sobre a crosta terrestre, nós vamos ter as rochas e podemos classificá-las em 3 grandes grupos: rochas magmáticas ou ígneas, sedimentares e metamórficas. Agora vamos falar sobre cada uma delas de forma mais aprofundada. As magmáticas ou ígneas são rochas formadas pelo processo de resfriamento e solidificação do magma terrestre e podem ser divididas em 2 grupos: rochas plutônicas e rochas vulcânicas. As rochas plutônicas são assim definidas
quando o processo de resfriamento e solidificação ocorre de forma lenta e em grandes profundidades, podendo ser chamada também de intrusiva. As rochas vulcânicas são assim chamadas quando o processo de solidificação ocorre de forma rápida e na superfície, podendo ser chamada de extrusiva. Já as rochas sedimentares são formadas pelo acúmulo de restos de outras rochas. Essa desagregação se dá pela ação dos ventos, água das chuvas, pelo gelo e outros agentes. As partículas dessas rochas são depositadas nas partes mais baixas do relevo. Com o passar do tempo, milhões de anos, camadas mais recentes depositam-se sobre as mais antigas e o peso vai gerar a compactação e cimentação dos sedimentos, formando camadas horizontais com espessuras que variam de tamanho, como podemos ver nas imagens. As rochas metamórficas são resultantes da transformação de qualquer tipo de rocha. Elas se transformam alterando a sua estrutura original, devido às altas pressões e temperaturas do interior da Terra. Bom, como vimos anteriormente, os processos tectônicos criaram grandes estruturas rochosas no planeta, as quais podem ser classificadas em 3 grandes grupos. Primeiro deles, escudos cristalinos, que são áreas de estabilidades tectônicas que já sofreram intenso processo de intemperismo. Representam as formações mais antigas da crosta terrestre, formados por rochas magmáticas e metamórficas. Dobramentos modernos são formas mais recentes, também conhecidas como grandes cadeias orogênicas, resultadas das movimentações das placas tectônicas, ocorrida no período terciário. São exemplos dessas formações as grandes cadeias montanhosas, como a Cordilheira dos Andes e os Alpes. Já as bacias sedimentares são depressões na crosta terrestre preenchidas por detritos provenientes das áreas circundantes. São áreas de extensão variável que, por causa do processo de acúmulo de sedimentos, podem sofrer rebaixamento do relevo. São grandes fontes de óleo e gás natural. As principais reservas petrolíferas e carboníferas do planeta estão localizadas em áreas de bacias sedimentares. Após estudarmos as estruturas geológicas e observarmos o mapa com as estruturas geológicas da Terra, vocês conseguem identificar quais estão presentes no Brasil? No Brasil, vamos ter a predominância de estruturas geológicas como bacias sedimentares, escudos cristalinos, e por ser uma área de formação antiga, não vai apresentar dobramentos modernos. Como atividade, vocês irão fazer as páginas do livro 379, 380, 381. Como atividade extra, vocês vão resolver as questões propostas que será enviada no PDF.